abertura com que nos tem sempre brindado. E agora deixo a palavra para o Guilherme fazer uma apresentação mais cuidada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Eu vou percorrer a programação, já me apercebi que já tiveram acesso a ela, não devia ter acontecido, mas bom, vamos percorrendo então juntos o programa deste ano e depois vamos chegando também às sessões dos nossos parceiros e depois se calhar vou fazendo como é habitual, vou passando a palavra e Serralves, a Casa da Música, a Mala Voadora e o Teatro São João vão poder também falar um pouco do convidado que nos propuseram e sobre essa sessão em concreto. Esta é a imagem do fórum, o tema titulamos esta edição 2018 de Água Club. O que pretendemos com este ano, como disse o Sr. Presidente, é exatamente constituir um espaço de troca de entendimentos, de indagação sobre as várias formas como a antiguidade se manifesta hoje, no presente, na nossa sociedade, questionando precisamente o dito legado clássico. Vamos problematizá-lo, vamos até, de certa forma até provocá-lo, partindo de um conjunto de questionamentos sobre o sentido e as formas das ágoras de hoje, e sobre algo que nos interessa muito e que está na base, na raiz da vontade de programarmos este fórum sobre este tema, que é sobre a questão do tempo enquanto veículo de saber, ou enquanto veículo cíclico de saber. Essa é uma questão absolutamente basilar na programação deste ano. E por isso, entre as várias dúvidas que levantamos, como disse o Rui Moreira também, vamos questionar também muitíssimo porque é que, afinal de contas, não nos conseguimos libertar do mito e do canon para nos compreendermos e compreendermos o mundo também de hoje. A sessão de abertura constituímos-la em 3 atos. Vai ser uma espécie de sessão síntese ou sessão resumo daquilo que se vai passar ao longo da semana e que vai se debruçar sobre uma certa arqueologia da memória, do corpo e do pensamento político a partir da Antiguidade Clássica, mas para além dela. E por irmos para além da Antiguidade Clássica é exatamente que começamos com um artista libanês, Khaled Cherry, um artista que nos vai falar de lama e da lama enquanto um organismo que transporta a humanidade. Apresentamos um interlúdio, um filme de artista, da artista chinesa Guan Xiao, com quem estamos a tratar também na Galeria Municipal, uma exposição depois que inaugura, chamada Trans Antiquity, que eu estou a comissariar com o Filipe Oliveira, vai estar incluída nessa exposição. É um filme chamado Hidden Track, sobre o lugar do corpo no mundo. E encerramos esta sessão de abertura com a Nadia Tolokonikova, como preferirem, a líder cofundadora das Pussy Riot, que nos vai falar sobre o ativismo artístico na Grécia Antiga. Ela também que é licenciada em Filosofia Clássica e vai percorrer um conjunto de obras canónicas do pensamento clássico que preconizam o que ela chama de filosofia prática ou filosofia da ação. E o título da conferência é, aliás, Ativismo Artístico na Grécia Antiga. Temos depois, no mesmo dia, o Luca Guadagnino, um aclamadíssimo realizador italiano, o realizador do Call Me By Your Name e o O Sono Amore, que tem explorado o ambiente da antiguidade, tem explorado a forma clássica e, no fundo, também tem pensado de que forma é que estas questões se manifestam na expressão emocional e na expressão sexual também no tempo contemporâneo. E à noite encerramos o dia de abertura com uma performance de Trajal Harrell, a primeira de 2 performances, vamos apresentar o In the Mood for Frankie. O Trajal, que esteve já no Porto, é um importantíssimo coreógrafo, artista, performer, que vai apresentar 2 performances no Fórum do Futuro. Ele trabalha imenso o pensamento clássico, o pensamento plástico e filosófico da antiguidade, e cruza-o com a dança pós-moderna e com o voguing de Harlem. Tem uma linguagem muito particular e tem-se distinguido por esse cruzamento e por esse interesse também pela dança clássica grega, aliás, na matriz que seguem outros coreógrafos norte-americanos, como Martha Graham e não só. No dia 5, vamos ao início da tarde, agradeço a presença de Eduardo Neves, que vai moderar esta conversa. Vamos dar início, dia 5, a um conjunto de conversas, de artist talks, de conversas com artistas, abertas a todo tipo de público, obviamente, mas especialmente direcionadas a estudantes, académicos e profissionais da área da arte contemporânea.
E começamos com os Slavs and Tatars, este coletivo sediado em Londres, que nos vai falar sobre a transliteração enquanto ferramenta e arma política, arma até imperial. E esta talk performance em específico vai falar sobre a ideia de Lenin, a estratégia de Lenin de latinização das línguas e dialetos muçulmanas da URSS numa ideia de construção imperialista soviética. É sobre isso que nos fala este coletivo e que se dedica a estudar aquele território também concreto nas suas performances e na sua prática artística. Ao fim do dia temos Lazzarato, um aclamadíssimo filósofo, sociólogo italiano, vai falar sobre o Império da Dívida, moderado pelo Pedro Bismarck, e fala-nos da dívida a partir da ideia de que a dívida é uma arma de construção também imperial. No Mediterrâneo, mas não só, ainda além do Mediterrâneo, olhando à China, olhando a outros impérios, à Índia também, por exemplo, e pensando a dívida também como um mecanismo, obviamente, de dominação de classe e de exploração de classe. Ele que tem pensado e escrito muito sobre, a partir da crítica ao capitalismo, a partir do pensamento marxista. É um grande nome da sociologia, da filosofia dos nossos tempos. À noite encerramos com Michel Mayer. Obrigado, professor Roberto Alame, também pela sua presença. Vai moderar esta conversa, trabalhamos juntos esta sessão. Michel Mayer vai nos falar sobre mecanismos de observação estelar e cósmica, partindo dos mecanismos ou dos primeiros instrumentos ancestrais, Anticitra, por exemplo, que era uma espécie de computador analógico na Grécia Antiga, até a tecnologia de hoje, sem esquecer a filosofia o pensamento de vários de Epicuro, por exemplo, e outros pensadores que falavam desta polaridade de mundos, e é aliás este o tema desta importante conversa com um importantíssimo astrofísico que nos fala da sua própria experiência. O Michel Mayer foi o primeiro astrofísico a detectar um exoplaneta, um planeta fora do sistema solar. Portanto, estamos perante uma grande sumidade da astrofísica. Terça-feira, dia 6 de novembro, vamos testar algo que queríamos fazer já há algum tempo. Vamos ter uma sessão, um almoço-palestra, uma sessão hora de almoço, em parceria com a Mala Voadora. Trabalhamos também em conjunto com a Mala Voadora 2 sessões, a segunda o Jorge vai explicar. Esta é com o Vincent Brickman, o importante académico que tem se dedicado a estudar a questão da cor. E aqui o que vai falar é, essencialmente, não só da cor, mas especialmente do branco. E da importância do branco enquanto ideal estético, enquanto cor, no fundo, que teve uma grande importância na própria construção de ideologias políticas e também ao longo do século XX, como sabem, mas apresenta esta ideia do branco enquanto mera vicissitude do tempo, enquanto desgaste, enquanto uma certa falácia da ruína histórica, parte da questão da cor da antiguidade aos nossos dias, principalmente falando sobre a questão do branco. Como saberão, a estatuária clássica era altamente colorida, chega aos nossos dias através desta cor, do branco, que é uma cor depois, através da qual idealizamos toda uma imagética clássica que é falsa, no fundo, é disso que vai falar. Novamente às 5 da tarde, mais uma Artist Talk, com um nome importantíssimo, um coletivo importantíssimo na história da arte, os Art and Language, o icónico coletivo britânico, que tem explorado as qualidades da semântica linguística na sua prática artística. Aqui em conversa com Carlos Guerra, o diretor da Fundação Tapies, para debater a sua obra, naturalmente, mas também a relação entre diferentes tipos de diálogo e a importância da retórica na antiguidade. Às 19 temos uma nova performance de Sófocles, Antigone Jr., a partir da obra de Sófocles, de Trajal Harrell, a segunda. No fim desta conversa, a Cristina Grande estará em conversa com o artista e coreógrafo. Trajal explora a obra de Sófocles, de Antigone, numa versão reduzida, que já apresentou noutras plataformas e em grandes bienais de arte contemporânea, a partir da mesma matriz de cruzamento entre a linguagem dramática corporal da antiguidade com o voguing e dessa pós-moderna. À mesma hora teremos no Palácio do Bolhão Anis Dias Lehmann, um importantíssimo teórico do drama, do teatro, crítico de teatro também, que cunhou este termo do teatro pós-dramático,
se tem indicado a pensar o teatro enquanto construção social, política, enquanto ferramenta da ação cívica também, e aqui falamos desta questão do teatro pós-dramático, o teatro que se liberta dos princípios aristotélicos do teatro ao longo do século XX, e é disso que nos vai falar Matias Lehmann com Tiago Bartolomeu Costa. E à noite, uma sessão que compusemos, o corpo vai ser uma questão, como disse o Moreira, uma questão central no nosso programa. Vamos olhar o corpo a partir de diferentes visões político-filosóficas, no fundo, ao longo desta semana, e a partir de diferentes experiências disciplinares e epistemológicas também. Nesta sessão, compusemos este trio para pensar corpo atlético e de que forma é que o corpo atlético foi importante depois na construção ideológica e de ideologia estética ao longo do século XX e no nosso tempo, obviamente. Temos juntos neste painel Hans Ulrich Gumbrecht, um professor da Universidade de Stanford, cuja obra, aliás, apropriámos do título da obra, da importante obra que tem, In Praise of Athletic Beauty, o elogio da beleza atlética, autor de uma obra fundamental sobre exatamente este tema. Colocamos-lo em conversa com Georg Scheller, académico e curador, dedicado a pensar a questão do bodybuilding na arte contemporânea. É um estudioso de Arnold Schwarzenegger, da sua obra. Aliás, Arnold Schwarzenegger já foi também objeto de pensamento e trabalho no universo da arte contemporânea. Ele teve uma grande exposição no Kunsthalle Zurich sobre este tema, o Georg Scheller, doutorado sobre estes assuntos. Vamos estar em conversa com Marta Kirschenbaum, uma curiosa e interessante curadora, e ela própria se chama bailarina da dança do ventre. É a próxima curadora do pavilhão de França da próxima Bienal de Veneza, em que vai trabalhar com Laura Provost. Quarta-feira, damos início a uma sequência de performance de Alessandra Pietsch, a primeira vez que se apresenta em Portugal, uma importantíssima artista de artes visuais, que trabalha a performance. Tem vindo a apresentar trabalho na Tate, no Kunsthalle, em diferentes grandes espaços de arte contemporânea, no Kunst Festival das Artes este ano. E ela vai apresentar aqui uma performance chamada The Parthenon Marbles. Alessandra Pietsch vai estar durante 3 dias naquilo que se chama uma ação performativa contínua no Pátio das Nações, que também é parceira este ano. A Associação Comercial é parceira do Fórum do Futuro este ano, numa performance que fala sobre a arqueologia, sobre o roubo arqueológico, sobre o roubo imperialista das obras de arte e sobre essa economia, sobre a economia do museu e sobre a economia de uma arqueologia global que constitui o museu contemporâneo. Numa espécie de conjunto escultórico performativo durante 3 dias, nessa ação performativa contínua, à hora do almoço, do 12h30 às 3h30, todos os dias, entre dia 7 e dia 9 de novembro. Às 17 horas temos Toyo Ito, também pela primeira vez em Portugal, talvez o mais importante arquiteto japonês dos nossos dias, Pritzker em 2013, vai-nos falar das novas arenas públicas, vai-nos falar sobre as agros contemporâneas, sobre os novos espaços políticos e sobre também a reconstrução das ruínas contemporâneas, as nossas ruínas, as ruínas das guerras e das grandes catástrofes. Toyo Ito, que tem estado muito envolvido na reconstrução das catástrofes em Fukushima, em toda a costa japonesa destruída pelo terremoto, pelo tsunami. Ele tem estado muito envolvido nessa reconstrução, em diálogo também com o governo japonês. É a primeira vez que Toyo Ito está em Portugal, é um arquiteto fundamental dos nossos dias. Às 7 horas, uma nova Artist Talk, Ali de Rad, com Delphine Sardo. The Loudest Neutering is Over, em direção a uma história da arte no mundo árabe. O Ali de Rad vai partir de projetos contínuos na sua prática, o The Atlas Group e o The Scratching on Things I Could Disavow. São projetos em contínuo deste artista importantíssimo também, dos nossos dias. E no fundo vai partir da sua prática artística para pensar a arte no mundo árabe enquanto herdeira das grandes obras clássicas pós-queda do Império Romano, e de que forma é que esse legado também abre novas possibilidades de entendimento científico sobre o mundo. É, aliás, o tema que o Ali de Rad se dedica. À mesma hora, temos Martin Krimp, no Teatro Nacional São João, que passa a palavra ao Nuno Carinhas para falar sobre o convidado. Obrigado. Bom, o tema desta edição do Fórum inscreve-se de forma certeira na nossa programação
e por isso antecipámos a vinda de Martin Cribb, dramaturgo britânico, já que em março de 2019 vamos ter uma estreia nacional de uma peça que ele escreveu a partir das Fenícias de Eurípides, e neste dia ele vai estar à conversa com Maria Sequeira Mendes acerca do que eles quiserem, porque não há ainda guião pré-estabelecido, mas com certeza desta relação entre o clássico e o contemporâneo, do qual esta peça é um exemplo vivo, vivíssimo, dessa articulação. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. À noite, novamente, saímos do Teatro Casa Verde, fomos para o Rivoli, para o Grande Auditório, para uma conversa muito interessante que programámos, através de uma feliz coincidência, que o dia 7 de novembro, a partir do Renascimento, passou a ser a data de celebração de algo estranho, mas da morte e, simultaneamente, do nascimento de Platão. E também dizem a data de publicação do Banquete. E, portanto, temos para este painel, convidamos duas figuras muito importantes sobre que se dedicam ao pensamento classicista, a Marina Warner, que é atualmente e a primeira mulher, aliás, presidente da Royal Society of Literature no Reino Unido, talvez a grande classicista britânica, que estará em conversa com Beatriz Colomina, uma importantíssima teórica da arquitetura, e que se tem dedicado a um tema muito interessante, que é sobre a questão da sexualidade no espaço público, um nome fundamental sobre a crítica e teoria da arquitetura. Vamos estar em conversa com Shumon Bazar sobre Platão e as definições do amor, sobre temas atinentes ao banquete, excesso sexual, excesso amoroso, excesso emocional. É a partir daí que vai ser construído, foi construído este painel e vai ser construída esta conversa no Grande Auditório, noite de quarta-feira. Na quinta-feira temos Spartan and Marbles em continuidade, no Palácio da Bolsa. Mais uma Artist Talk, Mary Reid Kelly, às 5 da tarde, com Patrick Kelly. Este duo, casal e duo, tem cruzado a pintura, a performance, a poesia, através da imagem em movimento, através do trabalho em artist film. Identificam o seu trabalho como dionisíaco, e no fórum vão falar de uma trilogia que tem dedicada ao Minotauro, uma obra importante hoje na esfera da arte contemporânea, que tem sido apresentada nas grandes bienais e espaços de arte contemporânea a nível internacional. Aqui esta é uma das partes desta trilogia, da Song of Dionysus, e outras histórias. Portanto, vou falar da sua prática artística e, em específico, desta trilogia e deste filme que faz parte da trilogia, em que trabalham, do ponto de vista ficcional, histórias de traição, de depravação sexual a partir de figuras conhecidas mitológicas, Dionísios, Ariadne, por exemplo, também, entre outras, e é sendo também uma obra autobiográfica. Eles inscrevem-se eles próprios nestes trabalhos. E são dois artistas que também estarão presentes na exposição Trans Antiquity, que teremos depois na Galeria Municipal em dezembro. Ao final da tarde temos Christian Boltanski, um nome incontornável da arte contemporânea, em Serralves, e eu pensava nisso para falar sobre esta sessão. Obrigado. Alô? Primeiramente, gostaria de dizer que o Museu de Serralves está muito feliz por participar mais uma vez do Fórum do Futuro, muito honrado com o convite. Nós chamamos Christian Boltanski, o artista francês, nascido em 1944, que tem uma obra muito dedicada a pensar a memória, e a pensar a memória pela matéria, pelos afetos também. E o Christian Boltanski pensou para cá, para o Fórum do Futuro, trabalhar com o conceito de transmissão histórica, transmissão. Boltanski também trabalha com temáticas, principalmente o Holocausto, e grandes momentos, ou marcantes momentos, ou de tragédias, ou de acontecimentos que marcam o trajeto da história. E o Boltanski vai trabalhar com esse conceito e com o conceito também de transmissão. O que é a transmissão da história e o que é a transmissão da memória. Acredito que... Obrigado, Denise. Depois de Boltanski temos Margaret Atwood, um nome que dispensa apresentações, os grandes nomes de literatura do século XX e XXI.
vai falar sobre a importância da mitologia na sua obra, com Gareth Evans, com quem temos também vindo a colaborar ao longo dos últimos anos. Vai falar sobre a forma como a mitologia, ou partindo da mitologia, tem trabalhado temas como o género, a ordem social, a identidade, a linguagem também. Será certamente um dos pontos altos deste Fórum do Futuro, 2018. O último dia de Part-Time Marbles, e depois mais um Artist Talk, às 5, a Pony Kiwangi, aqui no Rivali, neste auditório. Uma importante artista africana que se tem dedicado à questão do afrofuturismo, cruzando narrativas de ficção científica com as raízes históricas ou daquilo que será, e assim apresentamos a antiguidade africana. Interessa-nos falar disso, dessa antiguidade, também em África. Kaponi Kiwangi vai aqui numa talk performance, na verdade uma performance, que é uma conversa, ou mesmo uma palestra em simultâneo. Vai-nos falar de um terceiro momento deste projeto que está em Afro Galactica, Deep Space Crawls é o nome deste terceiro momento. Às 19 temos um filme com a Astra Taylor, realizadora, ativista, que estará presente, depois para conversar também com o público sobre como este filme, What is Democracy. Ela é autora também do filme Zizek, portanto, documentário sobre o filósofo. Este é o filme seguinte ao Zizek, sobre a democracia. A Astra entrevista uma série de pessoas, de figuras algumas conhecidas, Angela Davis, por exemplo, Cornel West, e refugiados, cirurgiões, cidadãos norte-americanos, interrogando-nos sobre esta questão do que é, afinal, termos esta possibilidade de ter o povo a governar, e é também um estado da arte sobre, obviamente, o panorama político dos Estados Unidos da América hoje. À noite, Paulo Preciado, um dos grandes filósofos dos nossos dias, um nome importantíssimo para a arte contemporânea, um nome muito importante da crítica, principalmente nas áreas de estudos de género e estudos pós-coloniais. Vai-se focar essencialmente na questão da mudança, da transformação dos regimes patriarcais, desde o sistema que ele chama arcaico, que é o sistema marcadamente da antiguidade, passando pela era moderna, o sistema capitalista e colonialista da era moderna, até aos nossos dias, até um sistema tecnopatriarcal, que ele chama, marcado por algo que ele chama a hegemonia da tecnologia, numa era um termo que ele cunhou, chamado da farmacopornografia, que é um termo sobre o qual ele tem vindo a trabalhar, a questão também da ligação entre o género e a transformação clínica, ele próprio, sujeito de experiência crítica sobre este assunto. E depois temos as metamorfoses do Ovídio, na Mala Voadora, à noite, e ele pediu ao Jorge para explicar esta performance que nós pensámos de forma mais ou menos conjunta e coproduzimos através da Fórum do Futuro. Bom dia. Bom dia. A Mala Voadora muito se orgulha de colaborar aqui com o Fórum do Futuro, não só pelo evento em si, mas também, como estava agora a dizer o Guilherme, nós anualmente procuramos novas formas de colaborarmos. E desta vez, tal também como o Guilherme já falou, nós continuamos a colaborar na escolha de um orador, que é o Vincent Brinkman, que vem falar-nos então da tal cor que a estatuária e o mármore dos monumentos, quer gregos, quer romanos, tinham na sua origem, e como isso muda a nossa percepção que temos do bom gosto e da forma como entendemos a história, e resolvemos cruzar essa investigação do Brinkman com as Metamorfoses de Ovídio, que, como saberão, é um livro basilar da criação ocidental e que nos fala da transformação do mundo, tal como o conhecemos, desde as suas transformações na origem mais geológica e até das transformações depois do ser humano em pedras, em minerais, em fauna e vegetação. A Mala Voadora resolveu cruzar estas duas, as metamorfoses e a investigação do Brinkman, e chegámos a estas metamorfoses, a esta performance que vamos apresentar no dia 9 de novembro às 23h30, e será uma performance instalação duracional em que as pessoas poderão entrar de copo na mão a beber aquilo que entenderem, o whisky ou gin ou vodka, porque nós juntámos a apresentação desta performance com o aniversário da Mala Voadora, quer dos seus 15 anos, quer de 5 anos,
que nós abrimos a nossa sede aqui, ali na Rua do Almada. E como tal, nós resolvemos para esta performance convidar 50 colaboradores da Malvador ao longo destes 15 anos, que estarão 50 porque a nossa sala leva 50 pessoas na bancada, e esses 50 colaboradores estarão sentados, nus, cada um pintado de uma cor diferente, e estarão pela noite dentro a reagir a uma banda sonora que está a ser feita pelo Rui Lima e pelo Sérgio Martins, uma banda sonora que faz alguma alusão à história do mundo, a discursos políticos que mudaram o percurso da nossa história, desde esses discursos políticos até à música que nós ouvimos no último hit de verão, e será com luz do Rui Monteiro e bom, gostaríamos de contar com a vossa presença lá, seja para verem a performance, seja para se juntarem à Malvadora no seu aniversário. Obrigado, Jorge. E depois, sábado, chegamos ao último dia do fórum e começamos esse último dia na Casa da Música. Então, Jorge Pacheco para falar sobre este encontro. Sim, claro. Antes de mais, impõe-se dizer que a Casa da Música, desde a primeira hora, se quis associar a esta iniciativa da Câmara, é com muito gosto que o fazemos, é mais que uma obrigação, tem sido um prazer enorme, porque nos coloca sempre perante desafios de corresponder aos temas lançados pela Câmara para o Fórum, vermos como é que podemos colocar a música nessa perspectiva, porque o nosso negócio é música e, portanto, tentamos sempre que a nossa participação no Fórum tenha uma relação o mais direta possível com a música. Este ano, quando nos foi anunciado o tema e digamos, rever o impacto na cultura e na sociedade contemporânea da Antiguidade Clássica, não foi nada difícil eu encontrar uma relação, porque de facto há uma ligação estreita entre a mitologia, nomeadamente a grega, e a história da música, e particularmente a história da ópera. Uma das primeiras óperas, Orfeu, de Monteverdi, é baseado no mito do Orfeu, que representa, digamos, o poder da música para vencer os infernos. E, portanto, desde logo o assunto dava pano para mangas, portanto tivemos que ser disciplinados e focar-nos num tema que pudesse, do nosso ponto de vista, interessar também ao público e enriquecer o próprio fórum. O passo seguinte foi pensar, porque não podemos convidar e ter connosco compositores já falecidos, qual seria o compositor vivo e relevante para quem na sua obra tivesse tido mais impacto, nomeadamente a mitologia grega. A resposta é óbvia, é Sir Harrison Birtwistle, que recordo foi compositor em residência na Casa da Música do ano passado, é um dos compositores mais reputados em todo o mundo e, portanto, foi com muito gosto que o convidamos. E ele, que depois da sua residência aqui em 2007 ficou um fã do Porto, um amigo do Porto e um amigo da Casa da Música, e além do meu amigo pessoal, e portanto foi logo a escolha óbvia. Como contraponto, para conversar com o Sir Harrison Birtwistle e para apresentar o lado mais histórico e mais informativo, pensamos e convidamos a Charlotte Higgins, que é uma das grandes especialistas da cultura grego-latina, além de ser editora-chefe de cultura do Guardian, e eu confesso que também procuro estas ocasiões do Fórum de uma forma um bocadinho oportunista para trazer grandes personalidades, nomeadamente europeias, para que venham ao Porto, conheçam a cidade, conheçam a Casa da Música, naturalmente, mas sobretudo conheçam a cidade e que possam, e sobretudo alguém que sendo editora-chefe de cultura de um dos grandes jornais de referência do mundo, que é o Guardian, será uma mais-valia a sua presença. Para moderar esta conversa, eu convidei a Gillian Moore, que é a diretora de música de um dos grandes centros culturais londrinos, que é o South Bank Centre, sendo que ela própria, enquanto musicóloga, é especialista na música de Sir Harrison Birtwistle. Depois, isto surgiu a semana passada, porque eu me encontrei em Colónia com o Harrison Birtwistle e ele quis acrescentar algo mais à conferência, porque receava que a conversa se pudesse tornar demasiado árida, digamos, e portanto vamos acrescentar uma outra atividade que vai passar pelo seguinte. O Harrison Birtwistle, enquanto compositor, fez há uns anos um trabalho muito relevante no teatro sobre a Oresteia, e o princípio é o seguinte: segundo a teoria dele, o chamado coro grego se
se falar de todo ao mesmo tempo, sem nenhuma espécie de métrica ou de padrão rítmico, é imperceptível aquilo que eles dizem. Portanto, o trabalho que ele fez na altura no teatro em Londres sobre a Oresteia foi trabalhar, fazer várias sessões de workshops com os atores, de forma a que eles dissessem o texto de uma forma rítmica e com padrões rítmicos. Pois é isso mesmo que ele vai reproduzir aqui na manhã do dia 10, na Casa Luca, com um grupo de voluntários, em princípio alunos, e vai trabalhar excertos da própria Oresteia, dando estes padrões rítmicos para que eles possam dizer o texto entrando neste ritmo, e depois na própria conferência haverá esta demonstração daquilo que foi feito durante o workshop da manhã, e portanto a conferência terá mais este ponto de interesse, que é uma demonstração, digamos, ao vivo daquilo que é ainda hoje um impacto de um mito tão importante e de uma história tão importante da antiguidade como é a Oresteia na cultura contemporânea. E é isso. Obrigado, Jorge. Pelas 5 voltamos a este espaço, auditório do Alves Costa, com Brooke Holmes, professora em Princeton, que tem ultimamente estudado a questão da simpatia, muito interessante. Aliás, eu devo confessar que a Brooke Holmes está envolvida num projeto que foi muito importante para a programação deste fórum, para o pensamento sobre programático sobre este fórum, um projeto chamado Liquid Antiquity, que parte de um conceito de história líquida ou tempo líquido, aliás, como disse no início, falaram vários filósofos, entre eles Michel Serres, por exemplo, e que explora estas questões, de que forma é que a antiguidade nos chega aos nossos dias, de que forma é que nos conseguimos libertar dos arquétipos da antiguidade. É um grande estudo sobre este tema, e ela agora tem vindo a estudar esta questão da simpatia, que é muito interessante, a simpatia enquanto uma espécie de emanação constitutiva do cosmos e no limite da própria natureza. No fundo, a explicação da natureza através da ampliação do sentimento de simpatia. E vai estar em conversa com Isabel Lewis, pessoa com quem nós próprios colaboramos. Aliás, ela vai fazer parte este ano do júri do prémio Paulo Cunha e Silva. Isabel Lewis esteve connosco ainda há pouco tempo cá no Porto, num curso de formação, e a Brooke e a Isabel têm também colaborado em projetos artísticos ao longo dos últimos tempos. A Isabel Lewis que se dedica também às questões da antiguidade, portanto. E chegamos ao encerramento do Fórum do Futuro 2018. No encerramento, novamente, neste formato, um encerramento em 3 atos. Para o encerramento, vamos falar essencialmente de ruínas. A ruína é o tema que vai definir esta sessão de encerramento, de ruínas físicas, ruínas emocionais, ruínas até conviviais, partindo do Ocidente, com Eva Frank, indo até ao Oriente. A Eva Frank, atualmente, ela foi diretora de um espaço muito importante em Nova Iorque, chamado Storefront, um espaço de livraria dedicado à arquitetura. É a nova diretora da Architecture Association, em Londres, um bastião da formação na área da arquitetura. No Reino Unido e a nível internacional vai estar em conversa com Nick Axel, que é diretor adjunto da Iflex, para a área da arquitetura, precisamente. Teremos depois um filme interlúdio, novamente, vamos buscar o Guan Xiao, que tem um filme sobre o David, sobre a estátua, sobre a economia e a reciclagem da iconografia e da imagética de David, de Miguel Ângelo. Um filme que foi incluído na última Bienal de Veneza, no pavilhão central. E fechamos depois num terceiro ato com Pankaj Mishra, um multipremiado escritor, historiador, jornalista indiano, que nos vai falar sobre a necessidade de revermos as narrativas de compreensão do mundo. Segundo este autor, essas narrativas estão condicionadas por uma percepção da hegemonia do Ocidente. Diz Pankaj Mishra que essa hegemonia acaba por apagar o legado de outras antiguidades, e essa questão das outras antiguidades é assim que fechamos o Fórum do Futuro, porque é uma questão central, foi uma questão central no pensamento programático, ir para além da Europa e questionarmos a nós próprios, a nós classicistas europeus. E fechamos com um baile de cúmbia, em festa, como é costume, um concerto dos Candeleiros, um coletivo de música com músicos da América do Sul, da Venezuela, da Colômbia, dedicados à cúmbia, que é uma música também ela que vem dessa matriz indígena e que depois incorpora sonoridades africanas, incorporadas durante também o período de ocupação colonial na América do Sul, e fechamos em festa com os Candeleiros. Esta é a programação, muito obrigado. Estamos disponíveis para responder a questões agora que possam ter os jornalistas. Obrigado.